Fala galera, tudo jóia? Vamos gravar mais uma aula aqui, a aula número 3. Nós vamos falar sobre o tema, a chave paciência. E por que é importante a gente falar sobre a chave da paciência? Porque muitas vezes a gente deixa de cumprir projetos na nossa vida por conta da falta da paciência. Isso é uma constante, principalmente na juventude de hoje em dia. Então, se a gente pegar a palavra paciência e dividir ela em duas, nós vamos ter, para fazer uma analogia, nós vamos ter pá mais ciência. O que isso quer dizer e o que a gente pode levar de aprendizado para essa aula de hoje? Vamos fazer uma analogia do seguinte: eu tenho lá um caminhão para descarregar de brita. Pensa comigo, você tem um caminhão de pedra para descarregar. E você tem várias formas de poder descarregar esse caminhão. Se você olhar que você pode descarregar esse caminhão com as mãos, é uma situação. Se você pode descarregar esse caminhão com uma pá, é outra situação. E você também pode bascular esse caminhão. Quando você tem uma tarefa muito grande, uma tarefa um pouco maior, uma tarefa em que você não consegue visualizar o final dela, é importante você usar a chave passada que a gente falou da visão progressiva, ou seja, ir por etapas, e agregar nessa chave, ou nesse conceito, ou nessa habilidade, a paciência. Porque quando você separa por etapas um projeto, e esse projeto você vai trabalhando ele por módulos, você consegue visualizar o final desse projeto. E muitas vezes a gente está pensando num projeto, pensando lá no final, mas a gente não deu nem o primeiro passo e não começou. Então é muito importante a gente usar a paciência para a execução dos nossos projetos e fazer com que eles deem um start nesse projeto, né? Existe uma frase que fala o seguinte, que o fim é melhor do que o começo. E de fato é verdade. Você vai para uma academia muitas vezes, você não quer ir lá na academia fazer o seu exercício, mas parece que quando você tá lá no fim, cara, como é gostoso você terminar um exercício e falar dever cumprido. No caso, você tá usando o quê? A sua resiliência, a sua vontade e a sua paciência de ir lá e esperar o exercício. Sabe que eu pratiquei corrida por um período e a gente fazia provas de 10 quilômetros e eu treinava 10 quilômetros e tal. No começo eu não aguentava correr 100 metros. Parecia que o pulmão ia sair, enfim, ia explodir o coração de tanto bater. Conforme eu fui fazendo um treinamento gradativo, fui treinando, usando um método e fui participando esse processo dia após dia, com um método, com um processo, eu fui evoluindo. E chegou um tempo que eu parava para pensar o seguinte: eu tinha que correr 10 quilômetros, esses 10 quilômetros eu conseguia fazer aí provavelmente em 57 minutos, 58. E quando eu estava correndo, depois que eu já consegui, que eu já adquiri essa habilidade, e eu já adquiri o condicionamento cardiovascular para conseguir fazer os 10, e isso foi um processo de crescimento, que primeiro eu corri 1, 2, 5, depois eu parti para o 10, depois para o 15. Por que eu estou falando 10? Para facilitar o nosso entendimento. E chegou um ponto da corrida, chegava um ponto que eu começava a correr e você já não cansa mais. Quem corre, quem pratica corrida, sabe do que eu estou falando. Você fala, mas como que você não cansa correr 10 quilômetros? Realmente não cansa. Sabe qual que é a grande dificuldade de você percorrer os 10 quilômetros? Você ter a paciência de esperar chegar até o final. É inacreditável que você está lá correndo e você está olhando e fala assim, não acredito, vou ter que ficar 1 hora fazendo isso. Ele se torna um processo natural. Por que eu estou falando isso para você? Para você começar a entender que toda atividade que você for fazer, tudo aquilo que você quiser, todo projeto que você quiser iniciar, você precisa ter a paciência de plantar, regar, adubar, se fosse uma semente, né? Fazendo analogia para uma semente, adubar, fazer o trabalho ali de cuidado
para esperar germinar e você colher o fruto. E às vezes eu vejo pessoas, voltando na analogia da corrida, que quer sair do 1 km pro 10 de um dia para o outro. É claro que não vai conseguir. Então, o processo de paciência, ele é importante para que você possa ter um avanço gradativo. E aí nós vamos passar aqui na tarefa para que a gente possa fazer um exercício em cima disso daí. Quando você tem um projeto, o bacana é você dividir esse projeto em fases. O que quer dizer? Primeira fase, você tem que identificar o problema. Segunda fase, você tem que ter os dados, as informações. Sem dados, você não consegue identificar o que você vai fazer. A terceira fase, a terceira etapa, é você ter a alternativa daquilo, ter as alternativas. Quais são as saídas para eu resolver esse problema? A quarta é escolher qual é a melhor opção ou a menos pior. Porque às vezes para você resolver um problema, não é você ter a melhor alternativa, às vezes você vai escolher a menos pior. E é importante você ter clareza que escolher a menos pior, muitas vezes é a saída que você precisa. E a última delas é você tomar a decisão do que é menos pior e acompanhar o processo evolutivo, ter paciência para implementar e fazer acontecer aquilo dia após dia. Então, se eu fui claro, eu quero recapitular para você entender. Veja, primeiro você identifica o problema, depois você colhe os dados desse problema, depois você veja quais são as alternativas, que saídas, o que eu posso fazer, quais são as saídas para resolver, né? Baseado em dados. Escolhe a melhor ou a menos pior, depende da situação. E tome uma decisão, e essa decisão você acompanha essa decisão. E não ter medo de tomar as decisões, porque as decisões nem sempre serão aquelas que a gente quer tomar, ou que a gente imagina. De repente você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Tem um ditado que, né, eu não gosto muito de ditados, mas crianças fazem o que querem, homens precisam fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, você precisa estar claro que as etapas de um problema têm que ser identificadas e você tem que definir e saber quais são as cinco etapas de uma forma muito clara, tá? Então, isso é uma chave importante para você destravar no dia de hoje e exercitar ela através de uma atividade onde você vai exercitar a sua paciência, né? Uma coisa importante, a paciência, ela envolve um custo. Para ter paciência, você tem um custo. E tudo aquilo que você quer avançar na sua vida, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar aquele custo. E muitas vezes, a paciência de pagar o preço, esperar o resultado, é o que vai fazer você atravessar essa fase. Muito importante você saber, né? E uma coisa muito importante para a gente poder pensar, quando você adquire paciência, se você parar para pensar o seguinte, muitas vezes você deixou projetos para trás, você deixou situações que você poderia encarar porque você não teve a paciência de avaliar as 5 etapas. E muitas vezes você hoje está na situação que está boa ou ruim devido à paciência que você teve ou não teve. Então é muito importante a gente analisar para que a gente possa tomar as decisões e ter claro que você vai pagar um preço para avançar, tá? Outra coisa que é muito importante é você entender o seguinte: todo pensamento, ele é uma energia voluntária, ela é uma energia voluntária, ela não toma lugar no nosso cérebro. Isso quer dizer o seguinte: você, eu, qualquer pessoa, temos os pensamentos voluntários e os pensamentos involuntários. O que isso quer dizer? 20% dos nossos pensamentos são voluntários. 80% deles são inconscientes. Então deixa eu refrasear. 20% do que a gente pensa é consciente. 80% é inconsciente.
Então, um exercício importante, muitas vezes, é você fazer o seguinte: veio um pensamento ruim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, veio esse tipo de pensamento, dê uma ordem consciente pro teu cérebro de para de pensar nele e inverte esse pensamento para um pensamento positivo. Mas não é um positivismo barato. Pense em algo concreto, falando, mas como assim? Peraí, eu tenho uma tarefa, eu tenho um projeto, eu defini as minhas etapas desse projeto, o teu cérebro está toda hora dizendo para você que você não pode. Porque você tem que entender que o teu cérebro, a função dele é te manter vivo. O que ele quer? Ele quer mordomia, ele quer ficar na boa, ele quer ficar na zona de conforto dele. O teu cérebro ele não quer sair da zona de conforto e enfrentar o caos. Porque enfrentando o caos, ele vai entender que você está querendo matar ele. Então é muito importante entender que os pensamentos inconscientes, que são os maiores nossos, e normalmente os pensamentos inconscientes são para nos desanimar, você tem que pensar voluntariamente, conscientemente, brecar ele, cortar ele. Veio um pensamento ruim de que eu não sou capaz, eu não sou amado, eu não sou querido, eu não sou aceito. Na hora você tem que cortar e falar, não, nada disso, eu sou sim. Você tem que falar para o teu cérebro, isso é um exercício diário que você tem que fazer, tá? Então é muito importante você entender os pensamentos voluntários e os involuntários. Existe uma situação que diz o seguinte, eu não posso impedir de um pássaro tá passando aqui e defecar em mim. Não posso impedir. Mas eu posso impedir com que ele venha e faça um ninho na minha cabeça. Ou seja, com paciência, com processo, colocando as etapas e implementando, cuidando do seu pensamento e agindo, você consegue sim ser dono da sua vida, ser dono dos seus projetos. E eu vejo muita gente medrosa, tem medo de encarar as realidades, os desafios, os projetos da vida. Tá cheio, tá assim de gente, ó. Por quê? Porque foi criado em um ambiente onde esse ambiente sempre está dizendo para a pessoa que ela não pode. E todos nós temos a capacidade e a condição de fazer. E eu não estou aqui querendo falar assunto aqui motivador, não. Nós estamos falando sobre ativação daquela sua força, daquele seu poder que você precisa exercitar. Da mesma forma que eu falei para você que eu saí de 100 metros de corrida para 10 quilômetros, na verdade são 15, mas eu estou usando aqui uma história para 10, foi gradativo. No começo eu também achei que eu não ia conseguir, mas eu fui sendo resiliente e fui sendo persistente. Então, esse é o processo. Essa é a chave de hoje, usar a paciência para que a gente possa evoluir, entenda o conceito, pare para perguntar, não aceite o que estão falando para você do nada, pare, pergunte, mas por quê? Tente questionar, seja questionador para que você entenda o contexto e para que você possa desenvolver as suas etapas de crescimento, fechou? Então, para finalizar a nossa aula, eu quero dizer o seguinte: a impaciência ela está ligada com a improdutividade. A paciência ela está ligada com a produtividade. Refraseando, impaciência igual improdutividade. Paciência igual a produtividade. Quando você tem paciência, você ganha em resiliência, você ganha em constância. Lembra do nosso lema? Teoria, prática e constância? É isso que a gente precisa. Todos os dias destravar uma chave nova e ter uma habilidade nova. Essa habilidade, quando você terminar de assistir essa aula, faça a sua tarefa. Terminou essa tarefa, revisita a aula, entende o processo, começa de novo, amanhã você treina de novo e assim você vai ganhando constância dentro de cada processo. Fechou? Eu vou passar agora para vocês as tarefas, vou fazer a leitura das tarefas e vou postar depois, quem quiser
me pede aqui nos comentários, entra nos comentários, me pede que eu mando para vocês o PDF se vocês quiserem receber. Fechou? Então, usa uma frase que é o seguinte: os meus pensamentos não me dominam. Não deixe os seus pensamentos involuntários dominar sobre você. Coloque os pensamentos daquilo que você quer. E lembre-se muito bem do que a gente já falou. Seja muito claro aquilo que você não quer. Aquilo que você não tem vontade. Que eu não quero para minha vida. Fechou? Tá entendido? Então, vamos terminar essa aula. Eu vou fazer a leitura das tarefas para que a gente volte para amanhã com uma nova chave, um novo projeto para a gente tocar mais uma habilidade. Gente, pessoal, vamos lá. Tarefas da aula da chave paciência, tá bom? Presta atenção, isso vocês vão receber por escrito. Quem tiver inscrito no canal e quiser receber um PDF, me fala, põe aí nos comentários que nós vamos encaminhar. E quem participa do nosso grupo do WhatsApp, se você está assistindo essa aula e não está participando do nosso grupo do WhatsApp, solicita aqui que nós vamos te incluir lá para que você coloque e entre no nosso grupo e venha participar conosco dessa discussão. Lembrando uma coisa, não faça as tarefas, não vire as chaves de uma forma sozinha. Entenda que ninguém veio para esse mundo para ser sozinho. A minha assessora aqui está dizendo que eu estou meio longe da câmera. Aí, melhorou? Aí, é que eu tenho aqui a nossa diretora de produção aqui. Então, gente, vamos fazer as tarefas, os exercícios, vamos fazer em dupla, em trio, forma um grupo, que é muito legal você estar discutindo e tá um incentivando o outro para a gente vir desvirando e destravando as chaves. Fechou? Então vamos lá. Chave da paciência. Pensa bem. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça alteram o nosso estado emocional. Os pensamentos como eu não tenho capacidade para realizar tal tarefa, as outras pessoas sempre querem me julgar, sou fraco, podem aparecer em nossas mentes, nos deixando irritados e impacientes com alguma situação ou pessoa. Saber identificar essas sensações pode nos ajudar a perceber a nossa alteração emocional. Durante o dia de hoje, eu quero que todas as vezes que você ficar irritado ou impaciente, pare por um minuto, respire. O exercício de respiração, ele é poderoso. Inspira pelo nariz, solta pela boca 3 vezes. Inspira bem fundo, solta pela boca. Você vai entender que esse exercício vai te acalmar. Isso é importante, porque você tem uma troca aí de energia aí no seu corpo, tá? Pare por um minuto, reflita e anota qual é o sentimento que você teve naquele momento. Isso é importante a gente ter, tá? Isso vai ser importante para identificar que gatilhos destravam e te deixam nervoso e aquilo que você vai ter que fazer para evitar. Isso é importante, tá? Então, uma análise profunda daquilo que acontece no nosso dia. A gente precisa parar, fazer a contemplação, muitas vezes fiquei nervoso, por que eu fiquei, o que eu fiz e que sentimento que me gerou. E dê um nome para aquilo, porque você vai criando gatilhos para aquilo, para que conscientemente você não passe raiva à toa, não fique impaciente e não fique nervoso com situações que são corriqueiras do dia a dia, tá? O exercício de relaxamento e respiração auxilia na diminuição de sensações fisiológicas originadas pelo nosso estado emocional de raiva. Acabei de falar. Respirando, você consegue fisiologicamente baixar essa adrenalina sua aí, tá? A irritação e o estresse também levam à impaciência. Tira 30 minutos do seu dia para fazer uma caminhada, uma corrida ao ar livre. Caminhar simplesmente, coloca uma música, alivia sua mente dos problemas e preocupações. Isso é importante. Contemple a natureza, contempla. Tá? Esse momento é seu, você merece fazer isso. Muitas vezes a gente fala, mas eu não mereço, eu tenho que cuidar do João, da Maria, do filho, da mulher, da mãe. Não. Cara, você tem que cuidar de você primeiro. Cuidou de você primeiro, os outros por si, se você estiver bem, quem vier depois de você, estiver junto com você, vai receber essa energia boa e as coisas vão acontecer. E as pessoas vão ver a sua mudança. Conforme você for virando as chaves, as pessoas vão começar a perceber uma mudança em você e vão ficar
o que está acontecendo, né? Por que esse cara está sendo assim? O que está acontecendo com ele que ele está mudando tanto? Tá bom? Muitas vezes, como a gente está irritado ou com raiva, a gente tende a perder a paciência. Precisamos dar um tempo. Isso quer dizer que nós precisamos nos retirar da situação ao perceber os sinais que nos avisam que estamos prestes a perder a nossa paciência. Isso é sabedoria. Treine o seu cérebro para que cada situação como a citada acima, você aprenda a fazer um intervalo. Pode ser curto ou longo, vai depender de você, tá? Mas não é para ser utilizado para evitar a situação, e sim para olhar a situação por um novo ângulo e pensar em uma maneira para você resolver, tá? 4. Estabeleça metas realistas. Prever consequências e identificar diferentes soluções podem ajudar a compreender o processo como um todo, nos preparando para os seus momentos desagradáveis ou difíceis e para a melhor maneira de resolvê-los. Use as etapas para resolver problemas e tomadas de decisões. Nós já falamos das 5 etapas, tá? Isso também nos ajuda a focar na solução do problema e não no problema em si. Que é importante você não ficar pensando no problema, e sim na solução. Aí que você vai resolver. Pensar no problema não resolve, tá? E quando alguém estiver falando com você, isso é muito importante, as pessoas não escutam para entender, as pessoas escutam para responder. Tá errado. Presta atenção, foca nas palavras que o seu interlocutor está falando. Preste atenção, não deixa que a impaciência ou pré-julgamento atrapalhe a conversa. Quantas vezes você já esteve conversando com alguém, a pessoa está tentando te explicar algo e você já está impaciente. Não estou dizendo que tem que aguentar gente prolixa, gente que fica dando rodeio para falar as coisas. Vai lá e fala logo o que tem que falar. Mas controla a impaciência para que você consiga entender o que o seu interlocutor está falando. Tá bom? Isso vai fazer com que você absorva mais informações, trabalhe a sua empatia e tire o foco daquela pressa que o outro tem do fala logo, fala logo. Isso é importante a gente trabalhar e dosar isso daí. Fechou? Quando a gente tem a paciência, eu vou colocar lá também nos exercícios lá, os versículos base da Bíblia que você pode estar lendo para fazer uma conjunção, não estou falando de religião aqui, e sim de entendimento e de sabedoria, para você entender Romanos 12:12, Gálatas 5:22, Provérbios 19:11 e Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. Estará lá também postado no nosso grupo. Fechou, gente? Então, terminando a aula, repassamos aqui as tarefas, um resumo dessa aula, vamos para o exercício e amanhã, chave nova, uma nova aula para destravar uma nova habilidade e a gente continuar avançando por essas 40 chaves que vão ser impactantes para a gente mudar e ser 2023, transformar e fazer com que ele seja um ano maravilhoso, mas do ponto de vista de prosperidade. O que é prosperidade? Já falei para vocês, não é dinheiro, não é somente dinheiro. Prosperidade, entendimento, emocional, conhecimento, sabedoria, espiritual. Tudo isso é prosperidade. Fechou? Então, valeu, obrigado por assistir. Na próxima, compartilhe esse vídeo com algum amigo, se inscreve no canal e vamos para a próxima aula. Tchau!